E aí, como é que você tá? Seja bem-vinda, seja bem-vindo, podcast Caos Corporativo na área, dessa vez sem Amanda Costa, sem Anderson Bars. Eu sou Alberto Reutemann, ao meu lado... Fê Bragato aqui com vocês. E um convidado mais do que especial, Edson Igor, seja bem-vindo. Muito obrigado, valeu. Obrigado, Alberto, obrigado, Felipe, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês para esse bate-papo aí. Que honra, Igor, que legal, que alegria. Vamos bater um papo. Para você que está nos assistindo agora, esse é o podcast Caos Corporativo. A gente está com a temporada Lições de CEO. Roda a vinheta. Bora! Edson Igor, bem-vindo, liderou a Danone por 18 anos. É uma vida, hein, Edson? Poxa, nem fala, 18 anos. É mais tempo que o meu filho. Poxa, quantos anos é teu filho? 17 anos. Lorenzo está com 17. 17 anos. Enorme. Maior que eu. Comendo muito. Um monte. É isso aí, eles comem bastante. É impressionante. Essa é uma fase de crescimento, né? Mas é legal, é uma fase muito bacana. Para nós é uma alegria estar aqui, Igor, porque a gente sempre te acompanha no mercado, né? E vê acompanhou a tua trajetória. Você foi para Nova Zelândia, você ficou na Austrália há quanto tempo? Olha, antes de ir para lá, fiquei na Argentina, passei um período lá na Argentina e depois eu fui para a Austrália, morar em Sydney, para cuidar da operação da Austrália e Nova Zelândia e uma parte de exportação para a China também. Que legal, cara. Poxa, conheceu muita cultura, né? Nossa, muito. Aquele pedaço do planeta é impressionante, assim, para gente que vive aqui desse lado, né? A gente não tem ideia, né, de quão distante é, né? Além do fuso horário, mas a distância, a conexão com o outro lado, né? Com uma outra cultura do Sudeste Asiático, da Ásia, é muito, muito legal. Muito diferente. Muito legal. Cultura totalmente diferente. Totalmente diferente. Para vocês terem uma ideia, a operação que eu comandava lá tinha 40 diferentes nacionalidades. Nossa. Então você vê, você fala diversidade cultural, né? É impressionante, foi uma experiência muito interessante mesmo. Muito bom. Agora, Igor, a gente está aqui nessa temporada de Lições de CEO, né? E você falou agora sobre cultura. Eu já vou emendar aqui para te perguntar sobre a importância da cultura nessa construção de uma empresa, da diversidade também, né? Que a gente vê dentro da cultura, diversidade não só de pessoas, mas de pensamento, de tudo, né? Como é que você vê a importância da cultura nessa construção? Puta, excelente pergunta. Você sabe que, para mim, tudo começa com cultura. Quando eu volto para o Brasil, em 2018, eu venho para começar uma unificação, uma fusão das divisões. A empresa que eu trabalhava tinha 4 unidades de negócio, então ela começa a fazer um movimento de fusão desses negócios para culminar com uma única operação no Brasil, né? Apesar dessas 4, eu comecei com as 2, né? Unindo 2 das 4 divisões. Sendo da mesma empresa, tinham culturas diferentes, porque eram de CEOs diferentes, né? Cada unidade de negócio tinha um CEO. E, para mim, o ponto de partida foi a criação de uma nova cultura, que não foi uma cultura que partiu de mim, né? Não, quero assim. A gente acabou fazendo um puta trabalho legal lá de entender a cultura vigente, quais eram os valores, aqueles princípios que aquela galera já sentia. A gente acabou pegando aquilo que fazia total sentido e começamos pela cultura. E aí cultura, valores, princípios. Aí a gente também desenhou uma visão estratégica para que a gente conseguisse aí colocar todo mundo na mesma página, né? Do ponto de vista de comportamento, de propósito também. Eu acho que isso também é fundamental. Então, para mim, cultura é o início de tudo. Que legal. E, Igor, vamos falar um pouco mais sobre isso, porque a gente vê algumas empresas, cultura acho que nunca foi tão falada no mercado corporativo, no mundo corporativo, porque ela pode ajudar a segurar a onda das empresas que não estão bem e, por sua vez, ela pode destruir uma companhia se ela não for bem consolidada, né? Na tua trajetória, em quais momentos você percebeu que a cultura facilitava teu trabalho para as coisas acontecerem? A gente tem que entender que a empresa ela é uma somatória das pessoas, né? E no final das contas a gente tem que trazer para dentro
né, quando a gente começa uma jornada como essa, a gente tem que engajá-los e trazer para dentro, né, dessa organização uma cultura que faça sentido para elas também, porque senão não adianta, não vai ter o engajamento. Então, se existe uma cultura de alta performance, de entrega, mas de uma cultura de moeção de carne, né, de entregar resultado, mas deixar um rastro de sangue para trás, poxa, para que vale isso, né? Então, são coisas que não se conversam hoje nos dias atuais, né? Então, a gente tem que ter, né? A gente vê hoje, né? Outro dia eu estava lendo uma matéria da Harvard, que os millennials estão começando a tomar posições de liderança. Sim. Então, a questão é, será que essa nova galera aí está trazendo um novo perfil de liderança, né? Pois é. E nesse pensamento dos millennials, essa coisa de fazer a qualquer custo não existe mais, né? Não existe, né? Tem um propósito, tem um motivo para fazer. Então, acho que a gente tem que aproveitar o que há de melhor na cultura vigente, né? Engajamento, aquela coisa de entrega, de resultados, mas vamos trazer também um pouco de leveza, um pouco de propósito naquilo todo, né? Então, usar a energia e canalizar ela a favor de uma cultura mais positiva, mais engajadora. Eu acredito muito nisso. Que legal. Muito bom. Bom, você falou que já a cultura é a base de tudo ali, agora você trouxe um pouquinho de cultura, de liderança, né, pra gente. Então, você falou desses líderes que estão chegando no mercado. O que você considera que são as principais características, as principais competências de um líder? Olha, eu vou partir assim da forma como eu penso, Sim. né? A gente tem que ter, primeiro de tudo, princípios claros, né? Valores e princípios. Porque senão não adianta, né? Se você mudar, né? O princípio você não pode mudar, né? São seus valores. Se você começar a ter alterações de comportamento, de mudança de rota, isso você vai deixar a organização totalmente confusa. Então, o melhor a fazer é você ter o seu princípio, o seu valor muito sólido e ser essa a base de condução dos negócios, né? Porque você não vai estar fingindo e nem criando nenhum personagem, é você e pronto. Eu acho que essa é a essência, né, que eu quero dizer. Quando você tem que manter uma essência natural mesmo. E um líder, quando você começa a lidar com pessoas e fala, pô, essa pessoa tem uma liderança, eu acho que ela tem isso, sabe? Tem essa essência, né, de uma liderança não imposta, né, de força, de mandar. Não, a pessoa fala, as outras ouvem. Só, poxa, esse cara aqui, essa pessoa, essa mulher, esse homem tem um componente interessante de liderança que a gente tem que saber canalizar e aproveitar. Então, eu entendo que o princípio e os valores são o ponto de partida para manter uma consistência, né, nessa jornada de liderança que as pessoas precisam ter. E é interessante, Igor, o que você está trazendo, porque assim, você falou de valores, né? A gente está vivendo um mundo onde as pessoas estão questionando muito a figura da liderança, né? Nunca acho que a gente teve tantos programas de liderança no mercado, nunca se falou tanto de liderança, só que ainda assim você vê tantos problemas acontecendo. Pessoas, eu acho que hoje isso é mais descarado, né? Tem a lista lá das empresas tóxicas, as reclamações trabalhistas, as pessoas abertamente gravando até o momento da demissão, falando, olha, estão me mandando embora por WhatsApp, por que será que a gente ainda vê tantas questões de liderança? Aonde que você acha que a gente está errando? A gente está promovendo a líder quem não está preparado porque é um bom técnico? Será que a gente promove e fala, ó, se vira aí, depois a gente te dá um treinamento? Por que será que a gente ainda patina nas organizações com tanto problema de liderança, Igor? Pode ser geracional. É uma boa pergunta. Você me traz agora uma lembrança, né? Quando eu fui a primeira vez promovido a chefe, né? Porque não era nem gerente. Quantos anos você tinha? Putz, eu acho que tinha uns 19, 20 anos. Nossa, super novo. Baita desafio. Assim, você vai ser o chefe da sessão, né? Eu, obrigado, sessão, né? Ainda. Era sessão, Departamento. A gente está entregando aqui, gente. Obrigado, né? Mas e aí, né? Gente, vocês não têm ideia, né? Assim, o fogo, né? Que me jogaram, assim, eu tive que me virar, né?
E hoje a gente fala disso, né? De capacitação, de treinamento, né? Então, eu acho que a gente nunca treinou e nunca capacitou tanto as pessoas, né? Como a gente tem feito nos últimos anos. E lá atrás, né? Eu vejo assim, eu lembro uma outra experiência também. Eu trabalhava numa indústria farmacêutica e eu fui ser o gerente distrital. Então, você tem os representantes que visitam os profissionais de saúde e tem o gerente distrital, que é a primeira linha de gerência, né? Dos representantes. E eu olhava e falava, poxa vida, né? Vou ser gerente de 7 representantes, cada um num lugar de São Paulo. E eu ficava assim desesperado, porque eu tinha 7 reportes e eu não podia ficar, não conseguia vê-los, né? Porque estava cada um num canto da cidade. Então eu ficava cada dia com um representante para acompanhar o trabalho deles. E a minha obsessão é estar junto com eles. Não, eu quero estar junto com o Felipe, junto com o Alberto, tal, para dar o coaching, para ser o gerente, tal, né? Porque eu achava, mas nunca me ensinaram como ser um gerente distrital. Olha só. Aí eu falei, bom, a primeira semana eu tava louco, né, cara? Assim, cansado, né, de ficar o dia inteiro na rua, né? Porque eu tava trabalhando no escritório, de repente fui pra rua. E eu falei, e agora, né? O que eu faço? Eu tava vendo, a primeira semana eu fui totalmente ineficiente. Saía na rua, ficava como um acompanhante do representante ali e não agregava nada. Até que um dia eu estava voltando para casa e no trânsito, né? Falei, caramba, né? Não estou sendo eficiente, né? Caramba, e agora? Aí eu comecei a pensar, bom, preciso mudar o jogo, né? Aí eu comecei a pensar, minha função é o quê? Estar com o representante então, e ajudar esse cara, né? Essa representante a performar bem, não é? Então tá bom. Aí eu voltei assim para casa e falei, bom, como é que foi o meu dia hoje? Eu ajudei essa pessoa, né? Como é que foi a minha primeira visita e minha última visita? A gente andou de lugar, né? Eu falei, tá aqui o pulo do gato. Eu tenho que... Minha última visita do dia tem que ser 1000 vezes melhor que a primeira, né? Esse vai ser meu parâmetro de eficiência, né? Do meu trabalho. E a partir daí, então, eu comecei a me preparar, né? Então, eu ia trabalhar no dia seguinte com o Felipe. Eu falava, bom, como é que está o setor dele, como é que está o histórico dele, para eu falar, bom, vou começar o dia falando, ó, vamos trabalhar desse jeito, assim, assim, assim. Pô, começávamos a primeira visita e a gente fazia de um jeito. Aí dava o feedback, e um feedback, atrás de feedback, até que o último a gente falava, bom, essa última reunião, essa última visita foi melhor que a primeira foi. Então, meu dia foi positivo, né? E aí eu falava, então, tá, na próxima semana vamos trabalhar em tais aspectos do seu desenvolvimento profissional. E aí eu comecei a criar o meu método de trabalho, de né? desenvolvimento. De desenvolvimento. Que bacana. E é isso, né? Ninguém me ensinou, né? E tampouco pedi para o meu gerente me ajudar, né? Porque também foi um pouco assim. Então, assim, voltando para a sua pergunta, eu acho que a gente está investindo bastante mesmo, né? Em capacitação, em treinamento. Eu não sei se esse excesso, né? Não traz o propósito disso, né? Por que você está fazendo isso, né? Porque às vezes a pessoa precisa ser capacitado, mas para quê, né? Pois é. Ou às vezes é só uma exigência de quem tá ali, né, fazendo a gestão e tudo mais, que toma, top-down aqui para você fazer, e sem entender o porquê, né? Também, fala de desenvolvimento de carreira, também não acredito muito nisso, sabe? A gente tem que achar os gaps, né? Se a pessoa tem um potencial, então vai ter um gap nisso, vamos trabalhar para que ela melhore nesse aspecto e combinar com ela, né? Falar, olha, você tem uma deficiência nisso, né? Então vamos fazer um investimento aqui de capacitação para você melhorar essa parte e tal. Eu acho que isso acaba completando. Agora, senão você vai criando programas acreditando que você está retendo as pessoas, né? Eu acho que não é por aí também, não. Agora, então, liderar tem seus desafios ali, principalmente quando você começa muito novo e vai no learning by doing mesmo, né? Vai jogar na fogueira e você tem que fazer. E o dia a dia de um líder, óbvio, tem muita pressão ali, né? Tem um excesso de informação, de pressão e tudo mais de todos os lados que vem. Como lidar com isso no dia a dia sem deixar essa pressão ir para os outros e gerar resultado? Eu acho que eu sempre me provoco assim, né? No sentido de nunca perder a perspectiva de onde você quer chegar, né? Olha, eu tenho um mandato, né? Um turnaround, mudar a rentabilidade da empresa ou acelerar o crescimento. Você tem lá suas metas, né? O que você combinou com a organização. O board, né? lá, né? O board. Falou, olha, nos próximos 5 anos, meu mandato aqui é de reverter o resultado financeiro, por exemplo. Então, eu tenho que estar consistente com isso.
né? Então, tudo que você fizer no dia a dia tem que estar consistente com isso, porque senão não faz sentido. Então, essa consistência é importante também, né? Mas o curto prazo apenas não pode ser sua agenda, né? Então, para mim, um grande desafio de um CEO hoje, nos dias atuais, é você ter uma ambidestria de entregar o curto prazo, porque é fundamental. O curto prazo é a licença para operar, né? Se você não entregar o ano, você começa a gastar muito mais energia tendo que justificar por que você não entregou o ano do que você fazer uma agenda positiva, porque isso vai acontecer, né? Então, o entregar o curto prazo é inegociável porque é a licença para operar. Mas o CEO e a primeira linha tem que ter um tempo para definir a visão estratégica, para onde que essa empresa quer chegar e como ela quer chegar. A estratégia tem que estar consistente. Então, ele tem que fazer esse exercício, né, de fritar o peixe e olhar o gato. Gestão política acima de tudo. Exato, também, né? porque senão você fica preso nessa agenda de curto prazo e fica tudo ali, né? E aí você cansa demais com isso e perde a perspectiva de para que você está fazendo tudo isso daí, né? Muito bom, ó. Então aqui, já anota aí, ó. É isso. Ó a dica aí do Igor. Consistência, estratégia e ambidestria. Achei muito bom. E essa questão de conseguir entregar o curto prazo para poder se cacifar para... Igor ficou 18 anos. Eu sempre... O Leonel Andrade, que estava conosco aqui, ele trouxe uma informação super interessante, né? Ele falou que as competências que te levam ao cargo de CEO, muitas vezes são absolutamente diferentes daquelas competências que te mantêm no cargo de CEO. E eu queria aproveitar, Igor, porque a gente está falando muito nessa temporada sobre a figura do CEO para baixo, como é que ele lida com os líderes, como é que ele motiva. Eu queria te fazer uma provocação do papel do CEO para cima, que é uma agenda que muitas vezes as pessoas não enxergam, que é o alinhamento com o board, lá fora, às vezes até com o acionista. Essa rotina é mais difícil, toma muito da agenda ter que gerenciar o board, é mais complexo. Qual é a característica que difere da tua turma que você está de baixo? Porque muitas vezes você fala assim, pessoal, é isso aqui, tem que fazer e manda bala. Mas e para cima? Como é que é essa relação, cara? Olha, por incrível que pareça, o nível de demanda às vezes é maior do que do seu dia a dia. Porque dependendo da sua liderança, né, imediata, existe um perfil de micromanagement, às vezes, que você te suga, né? Você fala, poxa, todo mês eu faço uma reunião de resultado, mas esse mês você quer estar aqui a cada bimestre ou a cada trimestre para discutir planos, né? É aquela coisa, deixa a gente trabalhar, né? Pois é. Mas é impressionante, né? Isso depende muito, né? Eu já tive lideranças que, tudo bem, né? Um deles... meu chefe morava em Singapura, então tinha já uma diferença de fuso horário, né? Mas às vezes não, às vezes tem um perfil, né, de que precisa ter ali um controle, né, daquilo. Então, e quando você não entrega, é pior ainda, né? Porque começa a gerar uma desconfiança, uma insegurança, e aí o micromanagement acaba prevalecendo. Então, é imprescindível, né, a entrega do curto prazo, porque a performance é o melhor escudo, né? Se você está performando bem, e não só entregando resultado, mas o como, né, são dois critérios importantes para você ter uma licença para operar. Mas nem sempre funciona, porque às vezes o perfil do seu gestor é de um micromanagement que acaba demandando. Então, esse gerenciamento de stakeholder é muito importante, né? E quando a organização, também depende disso, né? Se a empresa está indo bem, está tudo bem, né? Você tem discussões estratégicas de médio e longo prazo. Você começa a falar de M&A, é fácil falar, de né? investimentos. Quando está tudo bem, né? Exatamente. Agora, quando a organização começa a ter dificuldades para entrega também, né, dos resultados, aí todos os países acabam tendo uma certa pressão. Então, tem que saber lidar bem com isso, né? Tem que saber entender que esse também é o papel, né, de um CEO, né? E saber também dosar isso, né? Então, é mais
mais um papel aí Dores e do delícias. CEO. Exatamente. A gente, quem olha de longe assim, fala assim, nossa, só tem delícias, né? Ninguém olha as dores ali Só de quem glamour. tá lá. É, só glamour. Né, cara? Agora, eu quero saber da dor mesmo. Eu quero saber qual foi o perrengue que você já teve ali na carreira que você falou, caramba, se eu pudesse olhar pra trás e mudar isso, esse perrengue eu não tinha passado. Eu CEO tem muito perrengue. não digo um perrengue para mudar, né? Eu digo um perrengue assim, maluco, né? Porque a primeira vez quando eu fui promovido a CEO pela primeira vez, eu fui para a Argentina. Uhum. E a Argentina estava passando por um período ainda, o final da era Kirchner. Então ainda tinha um período de crise econômica, crise política, né? Agora melhorou bem, né? Parece que sim, Não né? melhorou, né, cara? Mas aí eu vou para a Argentina, né? Nesse contexto, falo, poxa vida, né? Um país que foi em 2014, né? A gente não tinha passado essa crise do Brasil, né? Brasil, Em 15, 16, né? Foi no ano da Copa. Então imagina você vivendo na Argentina no ano da Copa do Mundo, Nossa, né? isso é um perrengue já. Né? Isso é um perrengue. Primeiro perrengue já mudar nada isso. E aí quando eu chego na Argentina, começo a tomar pé das coisas, aí eu venho a notícia que a empresa ela estava avaliando vender essa divisão, se desfazer globalmente. Globalmente. Nossa. Então eu vou para a Argentina ser o CEO de uma divisão que passa a ser um candidato à venda dessa empresa, né? Essa empresa tinha 4 divisões, falava, vou me desfazer dessa unidade. Aí eu pensei, poxa vida, né? Quando chegar a minha vez... E você tinha acabado de... eu acho que nem tinha desfeito a minha mala. Nossa. Aí eu falei, gente, é perrengue mesmo. Sério mesmo, né, que isso está acontecendo, né? Minha primeira vez como CEO, vou para outro país e na primeira semana vem a notícia que, olha, a empresa decidiu vender, né, e estava num processo super confidencial e eu sabia que estava à venda, e as pessoas que trabalhavam comigo não sabiam, né? Então, vocês imaginam a situação, né? Eu ter que assinar lá um documento, né, de confidencialidade, sabendo que a empresa estava à venda e eu estava ali. Aí eu falei, quer saber? Eu vou desfrutar desse momento. E essa é uma outra dica que eu dou. Desfruta do momento, meu. Desfruta do momento, celebra resultados, porque você nunca vai saber se no ano que vem você vai conseguir ter esse resultado de novo. Então, aproveita... desfruta do momento, quando você está com a equipe, quando você está celebrando, você tira aquela foto mental e fala, poxa, que legal. Né? Aproveita a vida, Aproveita o momento, né? Eu ali foi o que eu fiz, sabe? Falei, olha, não me ligaram para perguntar o que eu achava, se deveria vender ou não. Na verdade, não me ligaram. Então, cabe a mim fazer o quê? Vou fazer o que me cabe a fazer. Então, eu vou fazer o que eu vim fazer aqui e vou desfrutar desse momento. Se durar um ano... Vai durar um ano. E vendeu, no final das contas? No final não vendeu. Não vendeu? Era boato? Não, chegou a se pensar em venda, mas aí a empresa decidiu não vender e ficou na operação e tudo certo. Então, você tomou a melhor decisão mesmo de aproveitar, então, porque imagina se você tivesse entrado em parafuso ali, você não ia viver mesmo o momento. Aquilo que a gente fala, né? Eu não controlo isso, né? Não me ligaram para falar, o que você acha, Edson? Devo vender ou não? Não me perguntaram, então eu falei, cabe a mim agora fazer o que eu vim fazer aqui, né? Sim. Então eu arregacei as mangas e segui fazendo o que eu me propus a fazer lá. Tem uma frase do Mark Twain, se não me engano, que é muito interessante, que ele diz que os problemas mais graves da minha vida nunca aconteceram. Faz sentido. Tá tudo aqui. Às vezes a gente cria, né, uma situação... E aproveitando esse gancho, Igor... Como é que é a distância do CEO da operação, geralmente? Eu vejo que alguns CEOs, eles acabam não se envolvendo. Eu não sei se por proteção. É interessante porque eu trabalhei em grandes bancos, né? E eu ficava com a sensação que a informação nunca chegava para o board. Não sei se era porque os gestores filtravam demais... E eu via isso pelos discursos, às vezes, do CEO da companhia, né? Dos CEOs. Eles falavam, pessoal, estamos indo para cá, tá muito legal. E eu falava assim, tá legal nada, cara, a minha área tá... E eu percebia que existia muitas vezes uma desconexão entre a estratégia e a execução. Como CEO, esse negócio te preocupava na época? Você conseguia ter uma temperatura real time do que está acontecendo? Ou faz parte da regra do jogo também isso? Eu sempre acreditei na proximidade, né? Então, estava sempre perto, né, dos níveis. Assim, quando eu falo de essência, né,
Eu falo disso também, sabe? Porque eu nunca achei que ser o CEO estava no topo da pirâmide, portanto, eu não tenho que me relacionar com as outras pessoas, né? E eu lembro outro dia uma pessoa veio falar para mim, né? Eu dar um feedback, falei, poxa vida, eu nunca tive um contato tão próximo com o CEO, né? E eu lembrava, né, quando eu fui chefe a primeira vez, né? O CEO da empresa, ele andava, o chão tremia, né? Porque ele Sim. caminhava tão forte, assim, e atrás dele os diretores, né? Séquito, Sabe né? aquela... E aquilo ficava, nossa, né? Essa era a imagem do CEO, né? A pessoa é colocada numa redoma sem saber, Isso, mas ela fazia questão de Medo, né? de impor, né? Os passos fortes, Príncipe. né? E eu nunca tive isso, sabe? Pô, chegava de manhã no escritório, durante a pandemia, depois da pandemia a gente teve uma política de 3 dias em casa e 2 no escritório, mas eu sempre fui no escritório, por uma questão de... O meu papel é estar no escritório disponível para conversar com as pessoas, né? Ser visto também e estar ali conversando. Então, vira e mexe, eu tava ali, poxa, mas o que você está fazendo aí, né? E conversar, pô, tal. E aí eu tentava sentir, né? Você falava, a estratégia está sendo implementada, então às vezes eu testava isso, mas não para sacanear, ou tipo, Claro. poxa, tá descendo a estratégia, né? A ideia a ideia que a gente teve lá, ela desceu e tá rolando. E quando não acontece, por exemplo, em loja, né? Você vai no ponto de venda, eu fazia sempre rotas, né? E às vezes a estratégia não estava sendo executada na ponta, isso é sério, né? Sim. Então a gente fazia isso não para caçar as bruxas, sim para checar. Falar, olha, a gente decidiu lá fazer esse lançamento com esse preço, com esse posicionamento, com esse tipo de go-to-market. Está acontecendo? Não está. Então, por que não está acontecendo? Então, vamos voltar e consertar isso o mais rápido possível. Então, tem que estar próximo. Se não estiver próximo, achar que você solta ali a estratégia que vai estar tudo acontecendo, é a maior ilusão que você possa ter. Pode ter. Mais uma lição, hein? Bom, Igor, a gente está aqui falando de lições, de dicas e tudo mais, do que fazer. Eu quero saber agora o que não fazer, de jeito nenhum. Boa. Olha, uma das coisas que eu acredito muito é nos princípios. Você tem que estar preso aos seus princípios, aos seus ideais, aos seus valores. Então, nunca saia desse trilho. Né? Você tem um guarda-reio, às vezes não é uma linha, né? É um guarda-reio. Né? Você tem ali alguma área de tolerância. Sim. Que você tem que aceitar, né? Por uma questão de gestão, mas tem uma linha preto e branco que não pode passar. Né? Então, princípios, valores éticos, isso para mim é inegociável. Né? Então, isso para mim é uma questão de valores mesmo. A outra dica que eu dou, que eu acho que a gente também ouve muito falar agora, né, não do workaholic, né, um termo que eu ouvi outro dia, workism. Né, workism. Que as pessoas procurarem ter um portfólio life, né, de você poder equilibrar, né, a sua vida profissional, mas ter um portfólio de coisas de lazer, né, de alimentação, saúde, né, de autocuidado família, mesmo, né? Exatamente. E não cair na armadilha de ser uma pessoa que vai fazer tudo em torno do trabalho. Né? Ela tem a sua recompensa, né? Em um determinado momento da sua vida, né? Que você precisa se dedicar muito mesmo ao trabalho. Mas não é só isso. Então, a dica que eu dou é assim, tem vida fora do trabalho. Né? Então, você tem que saber dosar isso também, porque senão você desequilibra o outro lado. E aí você separa do marido, da esposa, se distancia, você não vê o seu filho crescer. Parece que se a conta não vem, mas ela vem no crédito, né? A gente vai pagando no crédito, vem. Depois você tem que pagar, não tem jeito. Né? Eu lembro uma vez que eu era diretor de marketing, e aí não sei quem comentou comigo, falou, tem uma vaga lá na empresa X, né? Poxa, você acredita que o diretor vai buscar o filho na escola dele? Aí vieram falar para mim, era de mim que essa pessoa estava falando. Eu falei, eu nunca abri mão disso. Sempre que eu conseguia, né, dentro da minha agenda, eu ia fazer questão de levar o meu filho e buscar o meu filho à tarde, né? Que era uma conexão que era importante para mim, né? E aí, quando a pessoa fala de uma maneira tão surpresa assim, eu falei, nossa, né? Uma coisa assim tão básica. Deveria ser natural, né? Deveria ser natural. Então, assim, nem lá e nem cá, sabe? Você não pode ser o folgado, né? Mas também não
pautar sua vida 100% ou mesmo. 110% tudo tem a ver com equilíbrio. Precisamos estar ligado nisso, porque as pessoas estão, de fato, esse work-life balance tá muito, work-life unbalance, né? Tá muito desbalanceado, né? Igor, para a gente encerrar, a gente precisa reconhecer que ainda no mercado muita gente quer ser CEO, muita gente quer chegar no posto CEO, inclusive você tem lá, né, as grandes pesquisas ou então as grandes publicações, CEO antes dos 30, CEO né, como sucesso. Vamos seguir a linha, na tua visão, o que é o fator determinante, ou os comportamentos, ou as dicas que você entende, que fazem alguém chegar nesse posto hoje? Você olhando a tua trajetória, até para você olhar e dizer, ok, isso me fez me diferenciar dos demais, se é diferente do que acontece hoje ou não, mas queria te ouvir, quais são as tuas dicas para isso? Se você perguntar para mim, naquela vez que eu me tornei chefe pela primeira vez, se você falasse, mas você queria ser CEO? Não, nunca me passou pela cabeça. E também eu nem sei te dizer quando que foi o momento que deu aquele clique, foi, poxa, eu tenho chance de me tornar um CEO, né? Porque isso nunca foi uma obsessão na minha parte, né? Para mim sempre foi, as coisas sempre teve uma ligação com legado, com realizar algum projeto, cumprir com alguma coisa que eu acreditava, né? Essa era a minha recompensa e não uma promoção, né? Eu consegui subir, né, um degrau. Então, tudo para mim tinha a ver com legado, com aprendizagem, né? Então, a dica que eu dou é assim, ok, se você quer ser um CEO com menos de 30 ou com menos de 40, ok, coloque essa meta, só tome cuidado para não atropelar, né, as pessoas e os seus valores em busca dessa ambição, sabe? Porque eu acho que o destino... Acho que a jornada é mais divertida que o destino, sabe? Isso. Porque quando você chegar lá, também tem outras coisas também, né? Que você acabou de falar, né? Então, desfrute da jornada, que essa é a primeira dica que eu dou. A segunda coisa que eu acredito também, né? Que essa não é uma jornada linear. Ela vai ter zigue-zagues, né? Eu, por exemplo, já dei passos para trás, né? Para baixo, para buscar conhecimentos que eu achava que era importante para dar 2 passos para frente, né? Poxa, me falta conhecimentos nessa área. Poxa, mas eu não vou conseguir ser o meu par, né? Porque eu não conheço. Aí eu falei, ok, dei uma recuada, passei um tempo fazendo job rotation, né? Ou trainee, sei lá, como é que a gente pode chamar hoje, para aprender isso. Então, para mim, a jornada, ela estava no sentido de eu me equipar melhor, né? Para que quando a oportunidade chegasse, eu estaria apto para isso, né? Então, para mim sempre foi isso, né? Eu estar preparado, para eu estar pronto para subir no trem quando ele chegasse, né? Porque a pior coisa que tem é na hora que a oportunidade chega, falar, você não está preparado. Poxa, perdi essa oportunidade. Então, olha, traça... às vezes as pessoas hoje, né? Elas não têm essa coisa, né? De ficar 18 anos numa empresa, né? Falar, vou ser CEO dessa empresa, né? Ela quer ser CEO, né? Algumas pessoas fazem isso abrindo a sua startup, né? Exato. Sou o cofundador e o CEO. Então, ok, essa é uma forma de fazer... Se tornou um CEO. Agora... Se você quer ser um CEO em uma empresa multinacional, numa empresa grande, é uma jornada bastante dura mesmo. Multinacionais hoje estão reduzindo, né? Imagina essa empresa, né? No passado ela tinha 4 CEOs em cada país. Hoje tem um CEO. Então, enxugando cada vez mais, né? Então, tem esses desafios também que as vagas vão se reduzindo. Então, assim, o título é importante, ok, vai atrás dele, mas não é só isso, sabe? Tem outras conquistas, outras coisas que você pode também desfrutar, né? Sem que você monetize, né? Ou parametrize o sucesso pelo cargo, né? E quando eu olho a primeira vez, né? Lá na Argentina, CEO, aquilo me deu orgulho. E eu olhei aquilo, eu tenho essa foto mental, né, dessa conquista. Falei, poxa, cheguei lá, né? E agora, né? Agora vamos colocar outros desafios, outras metas para então, cuidar de negócios maiores, né, de outras operações em outros países,
fiz fusões, fiz integrações, quer dizer, outros desafios dentro da mesma função de CEO. Isso me deixa muito mais equipado, né? Muito melhor capacitado para trabalhar em outras empresas que também têm algum desafio similar como esse. Então, sensacional. Tudo dentro, né, no sentido de adquirir, de se equipar com mais experiência para poder aí realmente evoluir como ser humano também. Né? Tá bom. Para variar, a gente ficaria aqui horas e horas batendo um papo com o Igor, né? Pena. Mas temos que ir embora, né? Temos que ir embora, Igor. Obrigado mais uma vez pela tua Obrigado, presença. Igor. Que legal, cara. Obrigado. Quanta experiência você compartilhar aí para os nossos... Estou à disposição. Numa próxima temporada, estou aí de volta. Certamente. Com certeza. Falou. Obrigado, Fê. Obrigado, Alberto. E obrigado você por ter acompanhado o podcast Caos Corporativo. Continua nessa nossa temporada conosco. Lições de CEO. Aperta aí o sininho, manda para os seus amigos, para os teus inimigos, manda para todo mundo, para a sogra, para a mãe, para o chefe Felipe Bragato. Dá para todo mundo aí. Põe um like aí para todo mundo. Manda para o grupo da família, para o grupo do trabalho, para a pessoa que tá ali com o desejo de ser CEO. Manda, compartilha aí. Compartilha com todo mundo. E bora nós, que depois tem mais. Semana que vem tem mais. Se vê semana que vem. Um beijo, até a próxima. Pessoal, até mais. Beijo.